Nossa, já nasci preparada, né? Legal. Boa noite, pessoal. Vamos iniciar aqui o nosso último painel da semana para fechar com chave de ouro aqui o Privaton 2022, na presença da nossa doutora Lívia Pinheiro, grande amiga, colega, parceira aí. Lívia, por favor, se apresente aí a nós, falando um Sim, pouquinho de você, para o pessoal conhecer um pouquinho aí, e sobre o tema, né, que nós vamos falar hoje. uhum. Obrigado pelo convite, seja bem-vindo. Eu que agradeço. Eu acho que primeiro, né, a gente tem que agradecer com certeza o pessoal que está aqui, porque quem realmente entrou numa sexta-feira às 19 horas é que realmente está, né, tá querendo muito participar, enfim, quer entender um pouquinho melhor aí de como funciona as adequações, enfim, a própria LGPD e ela aplicada ao compliance e vice-versa. Então, eu queria agradecer muito a participação de todos aqui. Para a gente é muito gratificante, né? É muito interessante assim ter a participação de vocês. Então, por favor, fiquem à vontade para abrir as câmeras, enfim. É bom a gente olhar também a carinha de vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida ao longo da exposição, também fiquem super à vontade, né? Somos poucos aqui hoje, então acho que é o momento de vocês aproveitarem também até para poder tirar dúvidas, para conversar, ser mais um bate-papo mesmo com a gente. Acho que acaba sendo muito enriquecedor, né? E aqui, como todos nós, assim como o Ricardo, vocês, nós estamos estudando ainda o tema também, né? Eu acho que é alguma coisa que a gente precisa fazer constantemente, regularmente, todos os dias, para cada vez mais absorver conhecimento e transmitir também. Acho que a ideia de hoje é essa, transmitir um pouquinho desse conhecimento para vocês. É lógico que é algo, né, nesse tempo aí que nós temos para hoje, é algo pequeno, mas a ideia é que posteriormente a gente consiga aprofundar esses assuntos e trazer para vocês algo mais completo, enfim, que a gente consiga ter mais trocas, tá bom? Perfeito. Então fiquem super à vontade. Vou me apresentar. Antes de tudo, também eu vou colocar aqui no chat o meu LinkedIn. Fiquem à vontade também para me chamar, né, acho que é importante a gente usar também como networking aí, tirar dúvidas, enfim. Então fiquem super à vontade quanto a isso também. Meu nome é Lívia Pinheiro. Eu estou atualmente trabalhando com os projetos de adequação à LGPD e como DPO as a Service no escritório de advocacia Barcelos Tocunduva, dentro da área de privacidade e proteção de dados. E lá o meu papel principal é fazer a revisão, né, do trabalho da equipe e atuar como DPO mesmo para as empresas, né? Então, acho que eu consigo trazer, de repente, para vocês também um pouquinho dessa prática do dia a dia, né? Porque eu acabo atendendo aí diferentes clientes, de diferentes segmentos, de diferentes portes, e aí fica até mais fácil para a gente ter esse bate-papo. Talvez alguns aqui de vocês também já trabalhem na área, né? Outros não. Então, assim, como eu não sei muito bem o nível de entendimento, enfim, de aprofundamento de cada um, vocês também fiquem super à vontade para me interromper e fazer perguntas, né? Eu estou fazendo a minha pós-graduação no IDP Brasília, voltado para direito digital e proteção de dados. Fiz também uma especialização na PUC Campinas, voltado para a área também, na gestão de dados. Eu participei também da elaboração do Manual de Boas Práticas de LGPD, voltado para o setor de transportes, né? Eu estou com ele aqui, inclusive, que eu recebi essa semana. Fiquei extremamente feliz mostrar para vocês. Não é? Bom, Dá para ver? dá. Aham. Ele tem, na verdade, a versão toda digital, e deixa eu até abrir aqui um pouquinho melhor. Aí, se quiser, depois a gente passa um link aí para o pessoal. Sim, sim, a gente pode passar assim o link, eu acho que é bacana até para vocês. Por mais que assim, esse material ele é voltado para o setor de transportes, mas
a parte inicial de projetos em geral, e a parte mais geral realmente da lei em si, dos conceitos, aplicação, fundamentos, ele acaba se aplicando a todos os casos, né? Então, assim, a gente tem capítulos específicos e temos os capítulos gerais. Então, assim, vocês conseguem também usar no dia a dia, enfim, para fazer uma consulta, é plenamente possível, depois a gente passa também para vocês, tá? Bacana. Então, e estudo, é isso que eu falei para vocês, eu estudo diariamente o tema, né? Nós percebemos que ao longo dos projetos tem muitos assuntos que não estão definidos, então a gente é sempre importante essa troca, né? Até com os colegas, diversas vezes eu até converso com o Ricardo a respeito, né? Outro dia a gente estava conversando a respeito das bases legais, enfim, então tem algumas situações e a gente precisa dessa troca, ainda mais nesse início, né? A lei é uma lei teoricamente recente aí, lógico, nós já temos pelo menos 2 anos aí de aplicação, mas com certeza ainda falta muita regulamentação por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, é importante essa troca aqui com todos vocês. Dá para ganhar mais argumentos, né? Com certeza, né? Além de Defender as argumentos, nossas teses. saber fundamentar, né, adequadamente é muito importante. Agora também, essa semana eu tirei até uma certificação recente em segurança da informação, porque, né, como a área é muito multidisciplinar, o assunto envolve, né, todas as áreas aí, até, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho mais à frente com relação à própria área de compliance, e até outras que envolvem o projeto de implementação e adequação em si. E então a gente percebe que outros assuntos são importantes e que a gente precisa internalizar isso dentro do estudo. Pode passar, fazendo favor, Ricardo? Então, vamos direto ao ponto, né? Acho que a ideia de hoje é falar algo um pouco mais genérico, dentro de compliance e contratos na LGPD. Ao longo dessa semana, nós já tivemos uma exposição voltada para compliance, né, Ricardo? Uhum. Então, a ideia realmente, assim, é passar algo mais genérico, mais abrangente, e aí, rapidamente, fazer umas pinceladas, passar um pouquinho mais para contratos, né? Então, qual é a nossa agenda, né? Aquilo que mais ou menos a gente tinha pensado para comentar com vocês a respeito. A estrutura do programa de compliance, né? Porque a gente entende até que é algo prévio àquilo que a gente precisa com relação à aderência da LGPD e aos contratos em si. Depois, rapidamente, a gente passa para a parte de contratos, que até esse faz mais parte do meu dia a dia, né? Atuando no escritório, fazendo análise dos contratos, ajustando cláusulas, enfim. E essa relação da LGPD, contratos e compliance, né? Porque, na verdade, um acaba fazendo parte aí do todo para que os contratos em si, né? Para que os instrumentos, eles sejam adequados, né? Eles sejam feitos da melhor forma possível. Então, a gente precisa linkar aí esses assuntos. Pode passar, por favor. Beleza. Então, lá dentro da estrutura de compliance em si, né, do programa de compliance, aqui a ideia nem é falar com relação à lei, né, mas a estrutura, e mais voltada, na verdade, para a conformidade, a área de conformidade, que é isso que envolve compliance, né? Então, a gente percebe, assim, ao longo dos trabalhos, que essa conformidade ela é uma conformidade geral, né? A gente precisa linkar aí também os regulamentos, as regulações, enfim, a legislação em si, para conseguir fazer o programa de conformidade, o programa de compliance, ele ganhar corpo. Né? Então, o que é importante, antes de tudo? Conhecer a estrutura organizacional da sua empresa ou da empresa a qual você vai fazer a adequação. Né? Então, assim, antes de tudo, e até o que a gente acaba sugerindo
ir usando no dia a dia. Peça, na verdade, o organograma da empresa, tente conhecer melhor um pouco como que funciona internamente essa questão organizacional, né, de como, se existe de fato, de repente, uma área ou pessoas dedicadas a esse assunto. É isso que é importante vocês saberem previamente, né, para entender como estruturar esse programa, caso ele não exista, ou adequá-lo de acordo com cada uma das organizações. Então, isso é muito importante, né? E aí, partindo desse programa, né, dessa estrutura organizacional em si, a gente precisa fazer o quê? Entender um pouco melhor, né? Como que ela funciona. Bom, na verdade, dentro desse programa, eu vou tratar, de repente, só de um assunto dentro da área de compliance, ou eu preciso de outras áreas envolvidas para que eu consiga fazer essas adequações. Eu preciso, de repente, da ajuda aí do meu jurídico, eu preciso da ajuda do meu TI, eu preciso da ajuda de outras áreas relacionadas para que você consiga ganhar forma, né, ganhar forma com relação a essa adequação. Então, a gente faz o quê? Através de diagnósticos, né? A gente faz avaliações com relação à estrutura, os materiais que precisam ser feitos, né? Que precisam ser estruturados. Então, normalmente, a gente parte aí do pressuposto de que, de repente, essa empresa, ela tem materiais básicos, né? Ela tem, de repente, um código de conduta, ela tem, de repente, né, umas boas práticas aplicadas, ou as próprias políticas, né? As políticas internas e as políticas externas também da empresa, elas precisam ser avaliadas. Então, esse é o princípio, né? E com base nesse material, a gente consegue avaliar melhor, consegue entender para onde eu vou, né? Qual vai ser o meu plano de ação, qual vai ser a minha estratégia, quais serão as prioridades que eu preciso alcançar. Então, a gente faz mais ou menos esse diagnóstico com base naquilo, na estrutura da empresa em si, né? No organograma em si da empresa, com base nos documentos que ela já tem, que ela já possui, para que você consiga ajustar o que precisa. Então, dentro disso, a gente consegue aí ver, será que, de repente, essa empresa não tem os códigos, né? Ela não tem código de conduta, ela não tem as políticas essenciais. O que seria uma política essencial? Uma política de privacidade, uma política de segurança da informação, enfim, depende realmente da estrutura da empresa. E dependendo do nível, né, do porte dessa empresa, pode ser que, de fato, ela não tenha. A gente percebe também que, às vezes, mesmo em grandes corporações, mesmo assim, elas não têm uma estrutura de compliance, uma estrutura de governança voltada para isso, né? Então, a gente percebe que assim, isso precisa ser entendido muito caso a caso, porque uma vez que você já tem esses documentos, você consegue fazer um diagnóstico e pensando que, posteriormente, você precisa fazer um monitoramento daquilo que você ajustou, daquilo que você conseguiu providenciar ao longo do programa. Então, assim, não é só a questão de implementação, mas tem um amadurecimento desse programa e revisões contínuas que precisam ser feitas, né, de tempos em tempos. Na verdade, a gente vai montando aí backlogs, vai montando squads aí para conseguir fazendo ano a ano, uma periodicidade um pouco, de repente, a cada ano, para ver o que de fato foi feito e o que precisa amadurecer, né? Então, é isso que é importante, a gente ter isso bem estruturado e até com relação à questão da gestão desse programa, né? As investigações que são feitas com relação às adequações em si, basicamente, acho que pode passar para o próximo slide, fazendo um favor, que eu acho que tem um. Uhum. E falando com relação ao compliance em si, o que é importante para a gente aqui no caso, né? Com relação à avaliação de terceiros, o que a gente chama de due diligence, né? O que a gente acaba vendo até, e grandes empresas também.
muitas, elas não conseguem, de repente, fazer com que aquele programa, não conseguem fazer com que realmente aquelas adequações, elas sejam feitas e estruturadas. Então, dentro da avaliação que a gente chama avaliação de terceiros, eu vou de fato avaliar quem são esses terceiros que se relacionam com a minha empresa, né? Quem são esses terceiros? Parceiros, fornecedores, enfim. Já considerando que existe um programa, né? Que existe já o compliance estruturado. Então, essa avaliação, esse assessment que a gente faz, e aí eu vou fazer o quê? Com base nesse meu terceiro, eu vou tentar identificar quais são as falhas dele, de repente, o que ele já fez com relação, e partindo assim um pouco mais, sendo um pouco mais específica, com relação ao LGPD, né? Que é o que a gente precisa tratar aqui com uma abordagem um pouco maior. Então, assim, com relação ao LGPD. Então eu preciso fazer avaliação desse terceiro de que forma, né? Eu preciso avaliá-lo da forma, né, ele estruturalmente, com relação às políticas, se ele tem políticas, se ele não tem políticas, se ele tem código, se ele não tem, se a parte de segurança da informação dele está bem desenvolvida, se está sendo cuidada, né? Se tem responsáveis internos cuidando da segurança da informação das empresas, dos meus terceiros, né? E o papel do compliance nisso tudo é dele justamente diagnosticar, entender um pouco melhor nessa avaliação para conseguir recomendar aquele fornecedor, aquele terceiro ou não. E esse papel dessa avaliação, ela é muito importante para que a gente consiga fazer as adequações corretamente, né? Que a gente consiga fazer, na verdade, e providenciar os documentos pertinentes ao projeto em si. E assim, o que vai depender muito, né, para que tudo dê certo? É essa questão de treinamentos que a gente fala, essa questão da cultura mesmo da empresa voltada para compliance, voltada, na verdade, para a conformidade em geral, não só da LGPD, mas isso é o que vai gerando engajamento e faz com que a área em si, ela ganha uma estrutura melhor, digo, com relação ao entendimento dos internos, né? A alta administração da empresa, ela entender a pertinência desse assunto na empresa. Então, isso, como que a gente consegue? E não é algo muito fácil, né? Que a gente percebe no dia a dia, que essa questão de cultura organizacional e como criar, trazer um pouco dessa preocupação interna. Porque, tudo bem, eu consegui, de repente, eu consegui montar, na verdade, uma equipe que vai ficar dedicada a esse assunto. Mas tá bom, será que todos estão de fato engajados? Será que minha empresa, né, a alta administração da minha empresa, ela está preocupada com esse assunto? Qual é a relevância para que depois a gente consiga, de fato, ter uma avaliação que seja efetiva, que de fato ela seja encaminhada, né, de acordo com o que precisa. Então, isso é muito importante, né? O que a gente percebe que realmente, assim, esse é um papel muito importante até para a gente conseguir fazer, por exemplo, um contrato, né? Porque se você não tem essa avaliação prévia, se você não tem, de repente, a recomendação lá do seu compliance para fazer ou não, para contratar ou não determinado fornecedor, ou de repente ele não está adequado naquele momento, mas ele se propõe de certa forma, e ele tem isso através né, do próprio contrato, do próprio termo, do próprio NDA em si, né, do termo de confidencialidade e outros atrelados. Você não, né? Você precisa ter isso de fato para conseguir estruturar bem um contrato, por exemplo. Então, isso faz parte tudo do assessment de compliance, né? É a sua avaliação. Você precisa dessa visão macro, né? De tudo como que funciona previamente, de com quem você está contratando, de que forma você está contratando, de como ele está, ao que ele está se propondo, o que ele está se propondo fazer com relação à segurança e à proteção de dados em si. E depois disso, a gente vem de fato para a LGPD, né? De entender a parte dos conceitos, de entender um pouquinho dos fundamentos, da privacidade, né? Provavelmente, assim, vocês já partiram, né, da parte básica
de que realmente do que são os conceitos de privacidade. E aí, por exemplo, o que vale muito a gente entender nessa relação quem são os agentes de tratamento, é muito importante a gente conseguir identificar isso, ficar muito claro, para que numa segunda fase, né, a gente consiga fazer realmente um bom trabalho, né? E o que eu digo como um bom trabalho é aquele seu instrumento contratual, né? É aquele seu, ou as suas políticas em si, porque acho que é importante também a gente não tratar os instrumentos contratuais como o próprio contrato, aquele, né, que a gente diz, são outros documentos em si e que fazem parte aí de todo o, não digo só aquele contrato que a gente está acostumado, mas de repente outros atrelados até o próprio projeto de adequação, né? As próprias políticas, o próprio NDA que vai estar envolvido também, enfim. Então, por isso que é muito importante a gente conhecer também os conceitos, né? Os conceitos que estão na própria LGPD, enfim. E o data mapping, né? O que é lá a questão do data mapping? O data mapping nada mais é do que um mapeamento, né? O mapeamento dos meus processos, os processos internos da empresa. Então, por exemplo, dentro da minha área do RH, eu tenho lá vários processos, né? E vários processos que tratam do quê, né? Cuidam de quê? De dados pessoais. Então, assim, eu tenho desde lá da seleção, antes da seleção, na verdade, de um candidato, né? Até, na verdade, a execução, na hora que vocês contratam esse colaborador e na própria demissão. Tem que pensar que ele é um processo, na verdade, contínuo, que envolve começo, meio e fim. Então, em todas as partes, você tem e você trata dados pessoais. Então, nesse data mapping, nesse mapeamento, é justamente isso. Você vai, na verdade, incluir, né, inserir aí os processos. Então, eu tenho o meu processo de seleção, eu tenho o processo de admissão, eu tenho o processo de demissão. E dentro desse mapeamento, partindo daquele trabalho prévio que já foi feito por compliance, que você já fez uma avaliação, de que você já conhece quem é esse seu fornecedor, enfim, você vai na sua empresa, né? O data mapping é feito na sua empresa com base nos seus processos. E lá você consegue descrever muito bem, você consegue descrever qual é o fluxo do dado pessoal dentro da sua empresa, você consegue colocar quais os sistemas atrelados a esse tratamento, e aí que é importante, de repente, você conhecer esse seu terceiro, né? Porque dependendo do terceiro, é lá que ele vai aparecer. De repente, é um terceiro que disponibiliza aí algum software, alguma coisa para sua empresa. Então, é importante deixar isso bem mapeado, deixar lá descrito, né, com relação às bases legais, enfim, quem é o papel de controlador e operador, para você conhecer bem a sua empresa, né? E até é engraçado, teve no ano, acho que no ano de 2018, mais ou menos, em uma das empresas que eu trabalhei, a gente fez um mapeamento de dados lá, e até foi feito, na verdade, por uma consultoria nossa, uma consultoria externa, e foram mapeados cerca de 250 processos. Depois de um ano, depois de 2 anos, enfim, esse material ele precisou ser revisto, isso é normal, né? Faz parte do amadurecimento do programa. Nós chegamos aí um número de mais de 350 processos, né? Que eles foram internalizados e as pessoas, a partir né, das nossas conversas, enfim, elas conseguiram diagnosticar mais processos. Então, isso é normal e é muito importante, né, ter esse data mapping, porque você consegue identificar justamente os processos, fazer a documentação pertinente, você entende melhor, você conhece melhor a sua empresa. Isso é muito bom. E aí, partindo para a questão dos instrumentos contratuais, né, o que é importante? Você conseguir identificar, e com base naqueles conceitos que você já tem de LGPD, quem é seu controlador, quem é seu operador, você vai, né, primeira coisa, você já vai entender ali, de repente, até
que tipo de contrato você precisa elaborar, com base também no assessment que já foi feito pela área de compliance. Então, você já sabe se é um cliente, se é um colaborador, enfim, se é um fornecedor, você consegue identificar qual é o seu contrato. E aí, a partir desse contrato, né, que a gente precisa lá das cláusulas básicas, enfim, de estruturação de contrato, a parte da qualificação, as cláusulas em si, o objeto que você vai desenvolver, num capítulo especial, você vai tratar especificamente da parte de LGPD, né? E aí que eu falo que é importante, voltando novamente nessa questão do data mapping, porque o data mapping, ele te ajuda a esclarecer, ele ajuda, né? E ele esclarece muitas dúvidas que acabam surgindo na hora da elaboração contratual. Então, e até com relação a essa questão dos agentes de tratamento, porque no seu próprio contrato, de repente, você pode identificar esses agentes. Quem é o seu operador, quem é o seu controlador. Na verdade, as duas empresas serão controladoras em determinadas situações, ou não, né? Eu pretendo que uma empresa ela fique como controladora, outra como operadora, enfim. Então, isso é importante trazer, refletir nas próprias cláusulas voltadas para a privacidade e proteção de dados. Porque nas cláusulas básicas, vocês vão citar, né, voltadas para a LGBT, vocês vão citar aquilo que as partes elas vão ter um projeto, né, elas vão implementar a LGPD, elas estão de acordo com a lei, elas cumprem a legislação em si, e depois você vai conseguir lá destrinchar e colocar, na verdade, aquilo que é mais específico. Pode partir, por favor. Sim, eu acho que eu já. Pode passar. Opa. Essa. Tá? Então, aí é justamente assim, a parte que eu comentei para vocês, a questão dos fundamentos da LGPD, porque que é importante a gente tratar, né, do que conhecer um pouquinho da lei em si e dos seus conceitos, a questão de dado pessoal sensível também, porque você vai acabar refletindo no seu contrato, no seu instrumento, né? Então, você sabe, se eu tenho simplesmente um tratamento de dados pessoal, mas não dado pessoal sensível, né, que são dados que envolvem aí, que eles estão muito bem delimitados na própria lei, eu consigo, na verdade, ter cláusulas mais brandas, ou de repente eu preciso ser um pouco mais rígido, né? E até fazendo essa avaliação de terceiros, eu consigo também dizer isso. De repente é um terceiro que, de fato, eu posso ser um pouco menos rígido com ele, ou não. Eu preciso colocar cláusulas que sejam um pouco mais impositivas nesse caso. Então, isso você ao longo do trabalho que é desenvolvido, você consegue identificar e consegue, na verdade, né, entender para refletir isso, porque nada mais o contrato, ele é um instrumento que reflete todas as etapas e tudo aquilo que você já fez anteriormente. Ele, na verdade, ele só reflete. Então, assim, imaginem que se você precisa, de repente, fazer um bom instrumento, quanto mais informações, quanto mais detalhes de quem são as partes, como elas atuam, o que fazem ou não, é importante para você conseguir fazer isso no final, né? Então, todo esse entendimento prévio, ele sempre é muito válido. Aqui, eu não sei se vocês, se vocês costumam fazer contratos, se atuam na área de contratos, mas de se entender, né? Que de fato você precisa dessas informações. E quanto mais você tem, um melhor instrumento você consegue fazer, né? Você consegue desenvolver ele muito melhor. Então, é justamente essa questão de ter um data mapping bem feito, ele faz total diferença. Essa avaliação que é feita anteriormente, ela faz total diferença para você conseguir refletir, e até nas cláusulas específicas, né? E o que seriam, na verdade, as cláusulas específicas aí, que eu acho que é importante a gente trazer. Pode passar fazendo um favor, Ricardo. É no slide 7. Deixa eu ver aqui, peraí. 6 ou 7, é o de contratos e LGPD. Esse daqui? Isso. Tá, passei. É o próximo, desculpa. Não, o próximo era esse. Isso, é esse mesmo, desculpa. Então, é isso mesmo, né? Com relação às cláusulas específicas, o que você vai ter lá? De repente eu preciso ter aí um seguro apropriado,
um seguro voltado para cibersegurança ou não? Eu preciso, de repente, ter uma responsabilidade, né, um seguro de responsabilidade civil ou não? Ou, de repente, por exemplo, eu posso, uma coisa que acontece muito, com relação a uma cláusula relacionada à auditoria, né? Será que eu posso eu sempre posso permitir que terceiros façam auditoria na minha empresa ou que eu faça auditoria na empresa, né? Com quem eu estou me relacionando. Então, isso são cláusulas que a gente entende que são mais específicas e tem casos que faz total sentido você citar, você colocar isso no contrato. Há situações que não tem a mínima pertinência. Então, o que a gente diz é que tudo isso que é feito previamente, todo esse entendimento prévio, ele é muito válido na hora de elaborar um bom documento, né? Então, essa é a ideia. A Andresa até está comentando aqui que a maioria dos aditivos de LGPD estão prevendo auditoria. Pois é, Andresa, eu tenho visto também, assim, muitos que, lógico, né, de empresas maiores, né, de repente até empresa internacional que acaba assim colocando essa questão da auditoria. Então, às vezes tem situações que dependem muito não só da avaliação, mas da negociação prévia que é feita, para que você consiga colocar de fato isso no seu contrato, né? Então, o que é importante? Todo esse trabalho, de repente vocês falam, nossa, Lívia, mas quanta coisa, quanta etapa, né? Quanto detalhe que eu preciso realmente me atentar para conseguir desenvolver, enfim. Sim, isso, o que a gente traz aqui, eu acho que é o mais importante, assim, isso aqui seria o ideal. Mas o que a gente percebe no dia a dia é que nem sempre a gente consegue chegar no ideal, né? E depende da empresa. Tem empresas menores que elas estão muito longe disso. Mas qual é o nosso papel? Trazer para elas o que é o mais correto, né? O que é o ideal para que a própria empresa ela tome a decisão. Né? Não, eu tenho de fato, eu não tenho, na verdade, eu acho que eu não consigo implementar tudo isso, mas tá bom. O que você consegue implementar? Vamos trabalhar por aí? Porque aí a gente consegue, né? E nós, no papel de consultores, nós no papel aí né, de DPO algumas vezes, mas a gente consegue recomendar e a gente consegue transmitir isso de uma forma melhor, desde que a gente tenha isso melhor diagnosticado, melhor entendido, melhor avaliado previamente, para que a gente consiga refletir do modo correto, né? Eu acho que até o Ricardo, no dia a dia também, né, e Andresa, enfim, entendem que isso realmente, às vezes, é um calcanhar de Aquiles, mas a gente tem que ultrapassar. Então, assim, tudo aquilo que vocês conseguirem previamente entender, né, para conseguir aplicar, é muito mais fácil. Assim, a ideia de hoje, principalmente, gente, é trazer para vocês uma visão muito geral, né? E não estou assim abrindo cada um dos conceitos, o que envolve cada um desses itens, né? Que esse seria o ideal, mas isso a gente pode trazer posteriormente num curso para vocês, em alguma coisa realmente mais aprofundada, para que a gente traga exemplos, né? Para que a gente consiga aí trazer para vocês materiais extras, né, para que a gente consiga aí abrir debates para cada um desses assuntos, porque isso realmente dá muito o que falar, né? A gente consegue aí desenvolver muita coisa a respeito, desde da questão, né, do próprio compliance lá, desde a estruturação do programa, a gente consegue também discutir muito a respeito, até a própria elaboração do contrato, que a gente sabe que tem, né, muitos pontos que geram divergência, enfim, então isso seria muito legal a gente trazer para vocês num debate realmente, num tempinho aí maior, para que vocês também apareçam, para que vocês mostrem aí, demonstrem, né, falem um pouquinho também da experiência de vocês, que eu acho que é muito válida, né, para que a gente consiga trocar aí informações, enfim, eu acho que isso seria muito bacana, eu acho que é a intenção, né, Ricardo? Exatamente. Vamos até trocar o nome na próxima edição para Privaton Polemic Experience. Uma experiências polêmicas. Com porque certeza. o assunto é... E uma coisa bem legal que nós discutimos até no curso, né? Acho que no último curso que nós demos aí sobre LGPD e contratos,
é exatamente a importância como você falou, do data mapping, né? Na verdade, o mapeamento de processos, que além do fato de você precisar de todas as questões, os levantamentos para uma adequação, outras perguntas que são referentes ao desenvolvimento de instrumentos contratuais, né? Como você citou ali, porque uma coisa também são os novos contratos, daquele ponto zero para frente. Sim. Os que já estão em andamento, nem sempre, como você falou, nem sempre eles precisam ser readequados, pelo contrário, principalmente ter um termo de confidencialidade ou Uhum, um assessment, como você fez, ou junto com uma due diligence. Então, uhum. são questões que você tem diversas ferramentas, né? Como da outra vez lá no curso você explicou, são diversas ferramentas e a gente precisa entender como utilizá-las e quando utilizá-las, né? Sim, tem que fazer Então, não uma dá gestão de fato, né? Você é, tem que fazer uma gestão, um entendimento geral para falar, bom, será que é o momento? Não é o momento? Né? Será que realmente vale a pena eu chamar aquele meu terceiro, eu chamar aquele meu fornecedor, enfim, será que vale a pena de repente, me aprofundar muito agora? Né? Porque tudo você precisa entender aí também o tamanho, a dimensão aí dessa instituição, né? Da corporação em si. E tem de repente, tem contratos, né? Eu vim da própria Gol, linhas aéreas, nós tínhamos uma quantidade gigantesca de contratos dentro da empresa e que precisavam de fato ser atualizados, precisavam de cláusulas contratuais. Mas assim, não tinha como, né? Não tinha, não tinha, nós não tínhamos braço, não tinha gente, assim, enfim, não tinha até a questão. E não só, isso que a gente acabou de comentar, não é só a questão operacional, mas tem também a parte negocial envolvida. Né? sim, Então, isso precisa ser avaliado também nessa execução. Não, e se a gente for analisar, tem muitos fornecedores que eles estão lá operando na empresa 1 ano e meio, e o contrato não foi definitivamente assinado. Eu tive um cliente que demorou 3 anos para assinar a minuta, tanto que o dia que saiu a gente foi até tomar um chopp. Falei, nossa, vamos ter que comemorar, o cara assinou o contrato. Mas depois de 3 anos já rolou muita coisa. Então, Com assim, certeza. essas questões, se nós formos levar a ferro e fogo, não, porque tem que ter adequação em todos os contratos, revisão em todos, termo, assina, tal, faz isso. Eu falo, tá, na teoria é muito bonito, você acha que tem que fazer, mas é o que eu falo, se você acha, primeiro devolve porque não é seu. Então, você não tem certeza. Então, assim, as questões de negociar qualquer tipo de coisa, é por isso que o DPO, ou encarregado de proteção de dados, ele tem que ter uma habilidade muito forte de negociação, né? Uma Sim. habilidade muito forte de liderar todas essas mudanças, essas alterações. Então, Participar ativamente, né? sim, De sim, todos os processos. E não é simples, na verdade. Então, assim, a grande pergunta será que é o momento de nós encabeçarmos aí pegar os tipos de contrato e fazer nem desenvolvimento, é reestruturação dos instrumentos contratuais, pelo Sim. menos os que já estão ativos. Então, assim, você vai falar isso para um departamento comercial, o cara fala, pelo amor de Deus, não mexe, porque isso aqui é um acordo, que a gente está na corda bamba com esse contrato, que não sei o Sim. quê, vê o mínimo possível. Então, assim, é onde você precisa entender todo o ecossistema e não sair atropelando tudo, porque em vez de engajar os departamentos, você vai arrumar Sim, você vai arrumar detratores, né? com Que certeza. vão atrapalhar no projeto. Então, eu E acho tem que que ser parceiro, né? Eu acho que principalmente sim, nessa hora, você tem que ser parceiro aí das áreas, você tem que ser, de repente, parceiro do seu cliente, para que ele chegue e abra o coração, né? Tem que chegar e falar, olha, abre esse funciona desse coração jeito, peludo. é a realidade, né? A gente precisa, de fato, pegar na mão mesmo e falar, olha, deixa eu entender qual é o seu problema, deixa eu entender qual é o seu momento, para que a gente consiga realmente ajudar. E isso varia, né? Varia muito de empresa para empresa, projeto para projeto. Enfim, eu acho que a gente consegue trazer isso adiante no curso. Já estou aqui, olha, podemos já marcar a data, Ricardo? Já está preparado, né? É só lançar a data, Abril, hein? porque Abril, eu acho que vai. vai, não, com certeza, porque o que acontece nessas questões
contratos e LGPD, o pessoal parece que o jurídico basicamente é muito simples, adequar todos os contratos. O problema nem é esse, o problema é que assim muitas coisas contratuais envolvem reestruturações muito grandes e tem contrato que às vezes ele está funcionando ali por anos. E aí quando você começa a mexer, aparece um outro problema que você fala, mas você pensou em analisar isso ou aquilo nessa situação? Ah, não, mas se você puder já dar uma revisada nisso, eu falo, não, mas isso não é da privacidade, isso aqui é uma outra questão que pode ensejar numa responsabilidade civil. Aí ele fala, Sim. poxa, mas aí como é que a gente faz? Então, o que acontece? Eu peguei 2 contratos no cliente, que a gente começou a pegar os mapeamentos, aí identificamos que isso teria que ser adequado à questão civil, de responsabilidade civil, urgentemente, mais importante do que a própria LGPD. Pessoal, a gente deixou a questão da LGPD meio que secundária e focamos nisso. Você acredita que teve que fazer uma reestruturação desde a parte de projetos, que era o projeto de pré-venda, no formato da venda, que as propostas tinham que ter cláusulas específicas, porque basicamente a proteção dos dados corporativos, né, de propriedade intelectual, e aí depois foram feitas mudanças nos contratos, efetivamente já operacionais, que é o pessoal do financeiro que fazia, para depois estruturar a parte do pós-venda. Então, assim, só para a gente entender a magnitude de uma questão de um contrato, porque, assim, quem é especialista, lógico, em contratos, já sabe muito bem que isso aí é inevitável. Aí você coloca mais um item, que é a privacidade e proteção de dados, agora para se adequar ao LGPD. Então, assim, você sabe muito bem que você sempre trabalhou com contratos lá na Gol, então é exatamente nesse sentido que pegar essa experiência, até algumas estratégias, até o próprio mapeamento a gente pode fazer. A gente faz um mapeamento específico, aí depois surgiu um problema, né? Agora vamos fazer os mapeamentos primários, secundários e gerenciais, né? Isso foi uma coisa, até a Andressa que participou do treinamento, ela sabe, né? Os mapeamentos os principais, os secundários e os gerenciais, né? Então, assim, são vários mapeamentos que eles se complementam e aí você consegue partir para uma alteração contratual. Então, assim, porque o contrato é aquilo, né? É aquele negócio que assim, é a base da empresa, né? Se a gente tiver com contratos meio tortos, né, os produtos e serviços vão na mesma batida, né? Sim, com certeza. São muitas questões assim que precisam ser avaliadas. E aí é isso, né? Eu tenho minha experiência, na verdade, de alguns setores, você tem outras completamente diferentes, até voltado também, muito voltado para projetos, que eu acho que isso é extremamente interessante também, enriquecedor para o programa de compliance e privacidade, faz total sentido, né? Porque o nosso papel também, além de executor, assim, que eu digo, por exemplo, de um contrato em si, de um instrumento, é mais do que isso. A gente precisa, de fato, fazer a gestão de um todo, né? Não é uma única função. É justamente essa função muito, muito diversa que a gente tem no dia a dia e que a gente consegue perceber isso muito claramente agora, né, com relação aos projetos em si. Sim, com certeza. Alguém quer fazer mais alguma colocação, uma dúvida, ou então discordar também, fiquem à vontade também. Não concordo. Aproveitem a oportunidade, podem abrir as câmeras aí, falem conosco, fiquem super à vontade, quem quiser. É isso aí, defenda o seu direito de titular de dados. Exato. Não, mas isso é muito legal. Bom. Eu vou colocar aqui de novo no LinkedIn, por favor, podem me chamar por lá para a gente conversar. E aí a gente vai conversando, né? Acho que o próximo passo aí a gente pensa na questão do curso, né, para o pessoal Sim. mesmo. Vamos estruturar. A semana aí foi uma semana muito intensa, né? Talvez aqui algumas pessoas tenham conseguido participar. Tem Então pessoas aqui que participaram de todos. Que beleza, todos, né? Muito bem, muito legal. Acho que com certeza, assim,
A gente sempre tem o que aprender, né, Ricardo? A gente Sim. nunca sai de nenhum evento, de nenhuma participação aí, sem de fato aprender alguma coisa. Eu acho que essa é a nossa intenção. Ao longo dessa semana, com certeza, todos os temas foram trazidos para vocês com muito carinho, com muita dedicação de todos, em especial aqui o Ricardo por ter organizado o evento. Né? E pensando numa sexta-feira, aqui às 20 horas, vocês estão aqui com a gente. Então, a gente super agradece, né? Acho que esse é o Com principal certeza. ponto. Como dizia lá uma breve mensagem da padaria, servimos bem para servir sempre, né? Do Boa! pãozinho. Vou mandar Com o link, certeza. vou mandar o link aqui no chat para vocês. Nós montamos um grupo de trabalho no WhatsApp. Quem quiser participar, fique à vontade, pode entrar lá. Esse grupo vai ser direcionado para a gente trocar informações, algumas solicitações, e aí dar uma continuidade. Alguns já tinham até pedido, no meio da semana, já tinham pedido, poxa, monta um grupo para a gente Olha que legal. interagir, receber algum tipo de informação, conteúdo diferente, e dar continuidade nessa comunidade, né? Então, eu acho Com que é certeza. bem bacana quem quer se aprofundar, é uma experiência, é um momento bacana, e agradeço a todos vocês aí de estarem nos acompanhando. Temos aí as playlists aí que estão sendo atualizadas, aí daqui a pouco subimos esses últimos 2 painéis, né? Com certeza foi um sucesso, tanto para mim, como para vocês, como para todos os que participaram, foi muito, muito prazeroso. É cansativo, mas é muito bacana, né? Quando a gente faz o que a Com gente gosta, certeza. discutir. O bom que eu aprendi também, né? Aprendi muita coisa. Quando você começa a ensinar, você também começa a aprender. E o intuito é Talvez é esse. assim que aprenda mais, né? Quando você realmente está ensinando. Sim, sim. Nos bancos de faculdade, eu aprendi, falei, poxa, agora o último livro da liderança é você começar a disseminar e criar outras pessoas, outros líderes, outros especialistas, e aí você acaba aprendendo de uma forma diferente. Com Porque a gente tem que certeza. estar naquela busca incessante de conhecimento. Então, hoje você está como aluno, amanhã você está como professor. A maioria aqui, todos fizeram um curso comigo, uma mentoria, alguma coisa do tipo, e estão aqui hoje como grandes profissionais, e agora eu estou aprendendo com vocês. Então é isso, pessoal. Eu acho que é muito bacana. Os conteúdos são bem diferentes, assim, bem direcionados, e até para provocar mesmo, né? Nós queremos aqui polemizar. Com Então, assim, certeza. não trazer aquela facilidade, aquele método 6 em 7, né? Aqueles métodos absurdos lá que, nossa, parece que tudo é fácil, todo mundo fica rico, todo mundo posta num carro importado e está todo mundo rico. Então, na realidade, só quem fica rico são quem vende esses métodos malucos. Com Mas, certeza. enfim, muitas pessoas são ajudadas ou não, mas, enfim, cada um tem o seu foco. Sim. Mas o nosso aqui é esse, de compartilhar e também aprender com vocês, e dar um espaço também, né? Então, a gente sente que o pessoal, às vezes, fica um pouco inibido, mas isso aí vai parar, viu, tá? São só os primeiros. Lembra na NAD, quando a gente fazia os primeiros eventos, o pessoal não participava muito. Hoje a gente faz um evento, meu Deus do céu, o pessoal não Não quer falar consegue mais com o falar, outro, né? já querem, já estão fazendo eventos sozinhos, totalmente autônomos, a gente aparece de vez em quando, e é muito bacana. Né? Eu acho que a ideia é essa, da gente criar uma comunidade bem consolidada, com notoriedade, e principalmente se destacando no mercado, Com tá bom? certeza. Marcando um Diferenciado. evento presencial aí, né, Ricardo? Sim, vamos ver se esse de julho, né? Se a gente consegue fazer um evento desse da Cogni e também da NAD, né? A NAD vai ter um congresso nacional aí de direito Legal. digital. Então, eu falo muito, né? Porque não sei se vocês sabem que eu também sou presidente da NAD, né? Então, não tem como a gente não esquecer, né? Lá, mas é uma entidade lá, sem fins lucrativos, pelo contrário, é o nosso hobby, né? Então, é muito bacana, mas a gente está sempre trabalhando em paralelo e trazendo muita coisa bacana para vocês, tá bom? E com certeza, acho que junho e julho a gente vai ter alguns eventos presenciais e o pessoal aí tá convidadíssimo, Sim. tá E bom? abriu LGPD Contratos. Sim, com certeza, Vamos ter esse daí de contratos, é muito bacana, assim. Quem fez elogiou bastante.
Legal. Tá bom? Vamos ver se a gente traz um material novo. Sim, sim, tem bastante coisa para a gente estruturar. É porque é pouco tempo, né? Uma hora dá para apresentar só algumas ideias, algumas sacadas, não dá para Com entrar certeza. com as técnicas, né? Senão, vamos ficar aqui umas 4 horas fácil. Com certeza. Tá Muito bom? obrigada, viu, Ricardo? Eu que agradeço, viu, Olivia? Gratidão. Obrigado por ter aceito o convite, obrigado por compartilhar mais uma vez. Obrigado a todos. Infelizmente, acabou a semana, acabou o nosso evento Privacy 2022, mas logo, logo estaremos aí de novo. Tá bom? Sim. Aproveitem o final de semana. Tchau, pessoal. Valeu, obrigado. Obrigada. Qualquer coisa, é só acessar as informações aí no cogniacademy.com.br. Beleza, gente? Abraço. Tudo de bom. Bom final de semana. Vou tirar aqui.